Na biologia, os seres vivos estão agrupados em 5 classificações, chamados reinos: o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o protista e o reino monera. Será que a Bíblia faz menção deles? Seja bem-vindo ao canal Ciente, Ciências e Teologia. Por aqui você aprende mais de ciências a partir das citações bíblicas. Hoje falo com vocês sobre os 5 reinos dos seres vivos. E é claro que a Bíblia faz menção dos mais diversos seres vivos, mas vejamos agora os reinos e as suas características e onde na Bíblia estão os seres vivos que fazem parte desse reino. Vamos começar com o reino animal. Fazem parte desse reino os animais vertebrados e invertebrados. São seres pluricelulares, ou seja, animais que têm mais de uma célula. São seres também heterotróficos, ou seja, são seres que se alimentam de outros seres vivos para sobreviver e fazem respiração aeróbica, ou seja, respiram oxigênio. Os mamíferos, os peixes, as aves, os répteis, os anfíbios, os insetos, os moluscos, os anelídeos pertencem ao reino animal. Agora veja na Bíblia algumas citações. Gênesis capítulo 1, verso 20. Está escrito: povoem-se as águas de enxame de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Verso 24 diz: produz a terra seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Verso 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vejamos o reino vegetal, ou o reino das plantas. Os seres desse reino produzem seu próprio alimento. Essa é a principal diferença do reino vegetal. Produzem seu próprio alimento, ou seja, são seres autotróficos. As plantas têm outra característica muito singular. Elas liberam oxigênio na atmosfera e elas absorvem gás carbônico. O processo que as plantas fazem ao absorver gás carbônico e liberar oxigênio é chamado fotossíntese. Agora veja algumas citações bíblicas das plantas. Gênesis capítulo 1, verso 11, está escrito assim: e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Salomão discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota no muro. 1 Reis 4:33. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Salmo 104, verso 14. O terceiro reino, pessoal, é o reino fungi, ou o reino dos fungos. Pessoal, se você está até aqui me acompanhando nesse conteúdo, não deixe de dar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no meu canal. Ao reino fungi pertencem as leveduras, os bolores e cogumelos. São seres pluricelulares, são seres aeróbicos e heterotróficos. E os fungos são seres parasitas, ou seja, eles dependem de uma outra estrutura para retirar o seu alimento. Agora, onde nós encontramos citações na Bíblia desses seres? Em Josué capítulo 9, verso 5, diz que os gibeonitas carregavam pães secos e bolorentos. Esses gibeonitas foram aqueles que enganaram Josué e todo o povo de Israel, dizendo que eles tinham vindo de uma terra muito distante, por isso que os seus pães ficaram bolorentos. E também, pessoal, o fermento dos judeus era usado para a fabricação dos pães e era cheio de leveduras, ou seja, seres microscópicos que faziam a massa crescer. Ainda é assim hoje, as leveduras que fazem os pães crescer, que fazem os bolos crescerem. As leveduras, elas liberam gás carbônico que faz com que a massa cresça. Um exemplo disso está em Êxodo 12, verso 19, quando diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Lá em Gálatas 5, verso 9, também está escrito: um pouco de fermento leveda toda a massa.
O que faz levedar a massa são as leveduras, e leveduras são fungos, e fungos fazem parte do reino fungi. O mofo, que poderia ser encontrado em diversas superfícies em Israel, inclusive dava até nas roupas dos judeus, era considerado por eles um tipo de lepra. E em Levítico 13, versículo 56, diz assim: se o sacerdote examinar a mancha mofada, e esta se tornou basta depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Perceber então também que os fungos estão presentes na Bíblia. A Bíblia faz citação dos fungos. Agora vamos ver o reino protista, o reino dos protozoários. Os protozoários são seres unicelulares, têm apenas uma célula, ou são seres pluricelulares, seres que têm mais de uma célula. Os protozoários podem ser heterotróficos ou autotróficos. Fazem parte desse reino, então, as algas e os próprios protozoários, que muitas vezes são transmissores de doenças. Vejamos agora algumas citações na Bíblia sobre o reino protista. Encontramos as algas em Jonas, capítulo 2, verso 5, quando diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Pessoal, as algas por um tempo foram consideradas plantas, por elas serem também seres pluricelulares e também por elas fazerem o processo chamado fotossíntese. As algas são responsáveis por liberar uma imensidão de oxigênio na superfície da atmosfera. O último reino que nós vamos mencionar aqui é o reino Monera, ou seja, o reino das bactérias. São seres microscópicos que possuem somente uma célula, sem núcleo definido. São seres heterotróficos. Fazem parte desse reino, então, as arqueobactérias e as eubactérias. Muitas delas são nocivas à saúde. Agora, será que nós encontramos algumas bactérias na Bíblia? Bem, a Bíblia não faz nenhuma referência direta às bactérias. O que podemos é deduzir diante de alguns fatos ocorridos, por exemplo, em Atos 28, verso 8, quando na ilha de Malta um homem adoeceu de disenteria. Ele era pai do prefeito daquela cidade. Paulo tinha naufragado no mar, junto com toda uma tripulação, e eles pararam diretamente nessa ilha. Paulo foi até a casa desse homem, orou por ele, e a diarreia cessou. Bem, nós sabemos hoje que a disenteria pode ser causada por uma bactéria ou pode ser também por um protozoário, no caso seria a amebíase. Mas nós não sabemos qual foi o agente causador desse mal no homem daquela cidade ou daquela ilha. Agora é certo que a hanseníase, mais conhecida como lepra na Bíblia, era causada por uma bactéria, a Mycobacterium lepra, ou bacilo de Hans. Então nós temos várias referências na Bíblia onde pessoas adoeceram de lepra. Nós temos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então nós percebemos então que as bactérias também, elas de alguma forma estão expressadas na Bíblia Sagrada. Pessoal, se vocês estão gostando aqui deste conteúdo, deixa o seu like aí e se inscreva no canal. Perceberam então que os 5 reinos estão contemplados dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Tudo isso acontece porque tudo é criação de Deus. Deus é perfeito em todas as questões. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.